Senhor presidente, demais vereadores, aqueles que nos assistem. Como disse o vereador Ivan, ontem nós estivemos presentes numa reunião importante do Conselho do Plano Diretor. O Conselho do Plano Diretor foi reestruturado pela Lei 5.001 de 2003 e é o Conselho Municipal que acompanha a evolução do plano diretor, faz propostas, debate os temas referentes à cidade. É um conselho composto pela Associação Comercial de Pelotas, pela Associação de Engenheiros e Arquitetos, pelo Centro das Indústrias de Pelotas, pelo CRECI, Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, pelo SECOV, Sindicato das Empresas de Compra e Venda de Imóveis, pelo Sinduscol, Sindicato da Indústria da Construção Mobiliária de Pelotas, pela Serpel, Associação de Ceramistas de Pelotas, pela Associação Rural de Pelotas, pela Câmara de Dirigentes Lojistas, pelos Sindicatos Trabalhadores da Indústria Cooperativa de Alimentação, pelo SENAT, Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, Sindilojas, Sindicato do Comércio Varejista de Pelotas, pela Associação Parque Una Pelotas e pelas Universidades Católica e Universidade Federal. Então, dá para ver que da composição do Conselho, mais aí a representação que é do poder público, essa composição tripartite, 1/3 de representantes de entidades governamentais, 1/3 de representantes dos produtores de espaço urbano e 1/3 de representantes de usuários. Essa representação vinha trabalhando, já pelo que foi relatado, praticamente 4 anos, no debate sobre um plano diretor do município de Pelotas. O plano diretor são os regramentos que nós queremos para a nossa cidade, daqui para o futuro. Que tipo de cidade nós queremos permitir que se construa em Pelotas? Nós queremos que tenhamos no centro da cidade edifícios de 20, 30 andares, nós queremos que os edifícios no centro da cidade tenham 8 andares, sejam de tal dimensão ou não, nós queremos áreas verdes na nossa cidade, não queremos áreas verdes. Esse debate todo passa ali pelo Conselho do Plano Diretor. E esse Conselho, o COMPLAD, ele tem um regimento interno. Tem um regimento interno que é o regramento da organização da pluralidade. É como o regimento interno da Câmara de Vereadores. É o que organiza os trâmites da vida interna dessa Assembleia. Lá também eles têm um regimento interno que determina os passos, como deve se dar, por exemplo, o rodízio na coordenação dos trabalhos. Ontem que nós assistimos, surpresos, foi que a Universidade Federal, que tem o curso de Arquitetura e Urbanismo, a Universidade Católica, que tem o curso de Arquitetura e Urbanismo, que são as entidades, então, da inteligência que nós temos em Pelotas, denunciaram publicamente, na reunião, que o secretário Gilberto Cunha estava usurpando o posto de coordenador dos trabalhos, dizendo que o secretário não tinha legitimidade para dirigir os trabalhos e muito menos acelerar o processo de inclusão de pautas que não foram compartilhadas para as universidades. As universidades denunciaram que, no meio do caminho, em 14 de julho passado, próximo, os construtores de Pelotas incluíram na pauta do Conselho, sem debate nas universidades, e foi isso que foi dito lá, modificações significativas no plano diretor. E que as reuniões que eram mensais passaram a ser semanais, coincidindo exatamente com um mês em que a representante da Universidade Católica, a professora Josiane, estava doente. Ou seja, os construtores incluíram na pauta modificações significativas que não vinham sendo debatidas, as universidades se sentiram completamente alijadas do processo
inclusive quanto à coordenação dos trabalhos que caberia à Universidade Católica, de acordo com o regimento. Tudo isso feito numa celeridade, em conjugação com a Secretaria, construtores de um lado, Secretaria de outro, acelerando os processos para chegar a uma modificação radical no plano diretor antes do fim desse governo. Eu quero até aproveitar e pedir à TV Câmara que coloque a entrevista com a professora Nirce, que é a coordenadora do curso de arquitetura da Universidade Federal, porque eu acho que é melhor a professora Nirce se manifestar do que nós mesmos. Está no ponto ali, por favor, a TV Câmara coloque a entrevista da professora Nirce. Teve uma situação grave como essa da não aceitação da coordenação da Católica, como também essa questão de conteúdo, de fundo, que plano diretor é algo que se respeita as questões técnicas, se respeita o desejo da comunidade, é algo que vai além do que meramente se decidir quantos metros quadrados se vai construir e onde, porque isso significa uma concepção de cidade. Então, nós não podemos tomar essas decisões de uma forma precipitada, né? E eu acho que foi muito claro o processo de como essa consolidação se deu. O próprio secretário Gilberto enumerou todos os passos que foram dados para isso. Então, ele mesmo está justificando de que nós precisamos fazer isso. E o ano de 2018 é o ano que nós temos que, então, consolidar essa nova revisão. Esta foi a proposta, né, da nossa universidade, que a gente aprovasse o texto como ele está e que a gente partisse imediatamente a preparar esse processo, que é um processo efetivamente de revisão. Afinal, uma cidade muda em 10 anos. A gente sabe que é necessário modificações. A própria cultura, a própria tecnologia mudou. Ninguém está avesso a isso. Como eu, da universidade, vou dizer que vou estar avesso a mudanças? Claro que não. Não é isso. É que a gente acha que o processo tem que ser diferente. É isso. E aquela votação ali foi... Vocês acharam ela... Olha, ela só revelou o que já está acontecendo, de que existe, né, uma predominância, né, dos interesses que são de cunho do setor da construção civil, né, que hoje estão completamente apoiados, infelizmente, né, pela direção do município aqui, pelo menos dos gestores das suas secretarias, e eu acho que isso está completamente contra os interesses maiores da cidade. Obrigado pela técnica da TV Câmara, a equipe técnica que conseguiu colocar agora rapidamente a entrevista da professora Nirce. A professora Nirce se referia ao projeto inicial que vinha sendo debatido há 4 anos, e esse sim poderia já ser votado pelo Conselho, porque já foi debatido durante 4 anos. Mas não a inclusão dessas modificações importantíssimas, relevantes. Para vocês terem uma ideia, foi mencionado ali que a altura dos prédios na Domingos de Almeida poderiam passar a ser de 25 metros de altura, ao invés dos 19 metros que estavam previstos para o andamento das obras na Domingos de Almeida, e temas dessa natureza que afetam diretamente o modelo de cidade que nós queremos ter no futuro. E, lamentavelmente, o que nós assistimos naquela reunião do Complad foi uma conjugação de interesses da atual secretaria, ali capitaneada pelo Gilberto Cunha, professor Gilberto Cunha, junto com os construtores que estão com uma urgência impressionante de incluir essas modificações no plano diretor, para ainda nessa administração tentar efetivar essas alterações que, como a professora disse, só espelham, na verdade, o interesse econômico dos construtores, sem um debate mais aprofundado com a comunidade, sem que tenhamos a possibilidade aí de, dentro do Conselho, utilizar a inteligência que nós temos das universidades. O que nós assistimos ontem foi a retirada das universidades dentro do Conselho do Complad, e mais, um golpe dado na coordenação, que deveria ser dado para a Universidade Católica, e foi usurpado pelo secretário Gilberto Cunha. Lamentável sobre todos os aspectos, mas que sirva de alerta para a Câmara de Vereadores que o atual Conselho do Plano Diretor não tem legitimidade para apresentar o projeto que futuramente virá para essa casa, porque não respeitou o regimento interno do Conselho do Plano Diretor e porque não acolheu aquilo que seria o mais razoável, quer dizer, as indicações das universidades católica e federal,
para que nós fizéssemos um debate mais aprofundado lá no Conselho, antes de trazermos para essa casa. Então, que estejamos nós atentos aqui, vereadores, com relação ao projeto que vai ser apresentado, apreciado por esse Conselho, sem legitimidade e que usurpou aí os trabalhos daquilo que seria a coordenação da Universidade Católica de Pelotas. Obrigado.